Salve, salve galerinha, meu nome é Gabriel, apresentador do programa Eu Tenho Identidade. E no programa de hoje, nessa série de ministérios que a gente tá falando aí sobre os ministérios da igreja, hoje a gente vai estar falando sobre o ministério infantil, um ministério muito importante na igreja que tem tido um crescimento maior aí nos últimos anos. A gente vai estar desvendando alguns mitos e mentiras sobre o ministério infantil. Vai ser um programa bem bacana mesmo, fique ligado. E é isso aí, roda a vinheta! Salve galerinha, meu nome é Gabriel, apresentador do programa Eu Tenho Identidade. E no programa de hoje a gente vai estar falando sobre o ministério infantil, um ministério que está em crescimento aí nas igrejas. E hoje, como convidado, tem a pastora Simone aí, que vai estar falando sobre o ministério infantil. Assim como eu, nós participamos do ministério infantil aí, nós cuidamos das crianças da igreja. E hoje a gente vai estar mistificando algumas coisas, né, algumas mentiras que tem sobre o ministério infantil. E vai ser um programa bem bacana, vai ser a pastora Simone e uns convidados especiais aí. Amém? E quer se apresentar melhor para o pessoal que está em casa? Amém, eu tô voltando aqui para falar desse ministério infantil, que a gente chama aqui na igreja de Ministério Kids. Meu nome é Simone, sou casada com Michel, pastor Michel, tenho 2 filhos, Mateus e Luísa, e hoje tô aqui do lado de um personagem que a gente usa com as crianças, o Jacob, tá? O programa hoje vai ser bem bacana aí, vocês vão gostar bastante, fique ligado, não perca. E vai deixando seus comentários aí como que é o Ministério Infantil na nossa igreja, se tem Ministério Infantil, se você precisa de alguma ajuda para implantar o Ministério Infantil na nossa igreja também, mande mensagem aí que a gente pode estar ajudando. E eu tenho uma primeira pergunta para você. Você acredita que cuidar de criança é um ministério ou uma obrigação? Você é a pastora da igreja, então é sua obrigação cuidar ou você sente que é um ministério mesmo? Olha, a gente subestima muitas crianças, na verdade, né? Então, subestimar as crianças é achar que elas não têm inteligência, não têm sabedoria, não sabem o que a gente está fazendo. Então, por muito tempo, muitas igrejas colocavam as crianças numa sala que sobrava ali na igreja, né? Uma sala que sobrava lá onde tinha um espaço e colocava as crianças ali com alguém que pudesse cuidar para que as crianças não ficassem correndo na igreja, não atrapalhassem ali a ministração da palavra, os louvores. Então, por muito tempo eu acredito que foi dessa forma, mas isso tem mudado. Isso tem mudado bastante, aqui na igreja também mudou bastante. A gente tem feito aí muitas mudanças para trazer um trabalho de excelência com as crianças, porque a gente acredita, né, não é uma frase bonita, mas a gente acredita que as crianças são o futuro da igreja mesmo, que elas vão ser, que nós vamos ter futuros pastores, pastoras, levitas, ministros e muitas crianças que vão fazer a obra de Deus e a salinha, como a gente chama, né? Salinha, né? Com os professores ou os tios, né? Que a gente chama de professor ou tio. A gente acredita que é importantíssimo ter na igreja, no ministério local, né? Sim, sim. Eu por experiência própria, né? Eu comecei a participar do ministério infantil, assim, comecei a cuidar e realmente eu assumi mesmo essa responsabilidade. Eu vi que realmente Deus me chamou pra isso, assim. Graças a Deus, Deus dá muita graça pra gente, né? Pra lidar com as crianças, é algo bem bacana mesmo. E você falou que nem sempre foi assim, né? E como foi a história desse ministério? Como que chegou o ponto que tá hoje? Como foi essa história, assim? Certo. Eu vejo que a gente evoluiu muito, né, do que a gente era para o que a gente é. A gente começou, assim, falando um pouco da história da igreja também, a gente começou numa igreja de um espaço menor, então a gente tinha uma sala pequena e na época era até a minha cunhada, que chama Ana Paula, que hoje ela faz parte de um outro ministério, ela tá em Dayatuba e ela também ajuda lá nesse ministério infantil. Então ela ficava com as crianças, ela ajudava ali e ela sempre foi assim, ela é uma professora formada, então ela também tinha a dinâmica do professor, então ela foi uma pessoa que ajudou bastante a gente, trazendo atividades, desenvolvendo ali muitos exercícios e ajudando as crianças.
Depois a gente mudou para um espaço um pouco maior, aí a gente conseguiu ter uma criatividade mais de fazer redes com crianças, de fazer diversão, festinhas, né? Acrescentar outras atividades. E aí a gente recebeu outras pessoas para fazer parte do ministério, pessoas que falavam, não, eu gosto, eu quero ajudar, e a pessoa realmente vem com esse intuito, eu quero ajudar. E aí ela se identifica com a criança, porque precisa se identificar, e aí depois a gente veio para esse prédio onde a gente está aqui, que é um prédio maior, e há alguns anos atrás a gente fez aí uma mudança na infraestrutura das salas, e agora a gente está conseguindo ter 3 salas, né? As salas das crianças menorzinhas, né? De 3 anos até 3 anos, depois de 4 ou 7 anos, e depois uma sala um pouco maior. Então a gente está trabalhando com esses 3 públicos, né? 3 faixas de criança, e assim, feito escala, né? Onde a gente tem uma atividade, uma rotina, assim, desenvolver e contar com histórias bíblicas, porque a Bíblia é o fundamental que a gente usa como histórias, e aí também outras atividades de lúdicas, de brincar também, porque a criança gosta de brincar e ela vem pra igreja e não pode ser uma coisa chata, né? Vai ter que escrever aqui a oração do Pai Nosso, vai ter que escrever, né? Ler a Bíblia. Tipo assim, vai ter que ler a Bíblia. Então a gente faz um momento onde eles estudam a palavra, depois a gente faz um momento onde eles brincam, e muitas vezes a gente acaba fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo também. Então foi uma evolução que a gente teve, só que a gente tem que falar, a gente tem que melhorar muito, né? E Deus vai nos ajudar a melhorar. Sim, em nome de Jesus vai melhorar. Mas é aquela frase, né? A gente ainda não tá onde a gente gostaria de estar, mas graças a Deus a gente já não tá onde a gente estava. E assim, para todo mundo que tá assistindo a gente aí, creio que tem pastores de igrejas, tem pessoas que não implantaram esse ministério infantil ainda, tem alguma dificuldade. Você pode falar melhor como você implantou essa infraestrutura aqui na igreja, como que é a estrutura do ministério, como que é as atividades, como a gente trabalha melhor? Porque talvez alguém tá assistindo em casa e consegue implantar através desse vídeo. Sim, a gente tinha uma pessoa aqui que ajudava muito a gente. Eu quero até mandar um beijo carinhoso pra Michelinha. Saudade de você, Michelinha. Muita saudade de você. Você foi uma pessoa assim que nos ajudou com esse ministério, que ela é chamada de tia Michelinha, porque ela tem estatura pequena, né? E ela sempre, assim, esteve junto, as crianças sempre, assim, amaram demais ela, e ela sempre trouxe, assim, essa brincadeira, o lúdico, ela buscava fazer tudo com excelência. E aí a gente depois viu ela fazendo faculdade, acabou tendo as dificuldades para estar bem perto da gente. Eu falei, meu Deus, e agora, né? E aí Deus acabou tendo que me dar algumas estratégias. Aí eu comecei a conversar com outras pessoas, fui fazer um curso na APEC também, que é um instituto que ajuda nessa área, né? Li bastante para entender sobre a criança, porque é só a graça de Deus para nos dar paciência para estar, às vezes, com 20 crianças dentro de uma sala e não perder o controle daquilo, e ter simpatia, graça, né, com eles, e autoridade também, porque precisa muito da importante. Autoridade, né? Então, a gente foi aí que desenvolveu essa questão das idades, das escalas, que a gente já fazia, mas melhorou isso, e também a gente começou a seguir uma rotina de um livro, porque aí havia sequência nas histórias, então a criança ia aprendendo uma história, depois ia tendo outra sequência, né? Então foi uma forma de melhorar, e entender também que não era só o estudo, que precisava da parte da brincadeira. Então na hora da brincadeira não precisa ser uma brincadeira bíblica, coisa só com Bíblia, não, a gente brinca de dominó, a gente brinca de pular, a gente brinca a gente comprou recentemente uma cesta de basquete, eles brincam de basquete também, né? Então a gente melhorou nessa questão, mas assim, as pessoas que contribuíram muito, eu vejo a minha cunhada, Ana Paula, que ela contribuiu muito com a gente.
a Michelinha foi assim uma pessoa que esteve muito presente e nos ajudou bastante também. Então tem que falar esses nomes, Sim, né? A palavra honra quem tem né? né? Exatamente, é isso aí. E algo que eu gostaria de ressaltar aqui nessa entrevista é que eu li um livro um dia, né, que dizia que em uma igreja, né, o trabalho de cuidar das crianças era das esposas dos pastores. Era uma igreja que tinha muitos pastores, né, dentro da igreja, e o trabalho de cuidar das crianças era das esposas dos pastores. E algo que eu queria ressaltar é que, tipo, o ministério infantil não é só pra mulher, não é só pra esposa de pastores, não é só pra esposa do pastor. Graças a Deus aqui na nossa igreja, os jovens gostam muito de cuidar das crianças. A gente, Sim. acho que quase metade do pessoal que cuida das crianças é pessoas jovens que querem mesmo isso, que se identifica como a pastora falou aqui. E é o que você talvez está pensando, o que eu posso fazer para ajudar na minha igreja? Tenta se envolver com o ministério infantil, tenta ajudar a implantar esse ministério infantil na sua igreja. Vai deixando seu comentário aí qual é a dificuldade que você enfrenta, se você tem alguma dificuldade, como que é o ministério infantil na sua igreja, e vamos conversando aí. E qual é a maior dificuldade nesse ministério? Qual que é o maior desafio? O maior desafio é conseguir se conectar com a criança. Eu vejo que assim, porque elas são 880, né? Tem dia que elas não querem, tem dia que elas querem, então a gente tem que ter um dinamismo muito grande, assim, e é a graça mesmo de Deus, eu vejo, que é necessária na nossa vida, das pessoas que participam, porque a criança, ela enjoa rápido das coisas, então se a gente fizer uma coisa muito maçante, a gente perde ali a simpatia e logo elas vão falar, quero ir pra mamãe, quero minha mãe, isso mesmo. Não é? E claro, tem dias que você não consegue agradar todas as crianças, acaba, né, as crianças voltando pros pais, né, e tem crianças que também são mais hiperativas, mais, assim, tímidas também, então tem todo tipo de criança que a gente lidar e a gente tem que começar a entender essas crianças e tentar ali interagir com todas. Então eu acho que a interação com as crianças, de interagir com todas ali, fazer elas entenderem que elas são um grupo, é a coisa mais difícil, né? Porque brincar é gostoso, Realmente. né? Contar uma historinha é gostoso, então é realmente a interação entre elas, para elas não brigarem ali, não querer bater uma na outra, né? Existem casos, né? Existe. Já vimos, né? Já. Eu acho que assim, no meu ponto de vista, como participo também, eu acho que o desafio é a continuidade. Que muitas vezes a criança vem no culto da manhã, aí é uma atividade, aí depois passa semanas, né? Aí pra continuar muitas vezes fica um pouco difícil essa continuidade, mas graças a Deus, Deus dá graça, a gente consegue manter essa continuidade. Mas acho que a dificuldade é a continuidade da atividade, até lembrar o que foi dado semana passada, como não é igual uma escola, né? Que é a semana toda, é só nos domingos, então às vezes a dificuldade é a continuidade. E qual você acha a idade mais difícil de trabalhar? A idade mais difícil é a idade que não é nem o bebezinho de 3 anos, 4 anos, já é aquela criança de 5, 6 anos que ainda não sabe ler, então você tem que ter uma atividade para ela diferente da de 3, 4 anos, porque ela não é mais bebezinha, ela já quer coisas mais motivadoras, né? E ela não sabe ler, então você não pode dar alguma coisa para ela ali olhar e completar e fazer. Então eu acredito que essa é a faixa mais difícil, no meu ver, eu vejo que é uma das faixas mais difíceis assim de lidar, porque eles não entendem, aí você tem que ler, você tem que estar perto, se for alguma coisa para ler ali, para completar. E se for alguma outra coisa de cortar, eles também já não têm habilidade para cortar. Então é uma faixa etária mais difícil. Eu acho que a faixa etária mais difícil é a de 15, 14 anos. Esses aí são. É o pior de todos. Não, eu acho que a faixa etária mais difícil também é essa mesmo, essa idade que não dá nem pra fazer coisa muito difícil, nem muito fácil, porque querem algo mais desafiador, né? Essa faixa etária é mais difícil mesmo. E assim, qual que é os projetos que a gente tem nessa igreja aí? Qual que é os projetos que a gente tem aí daqui pra frente? Olha, um projeto que a gente colocou em prática por causa do que está acontecendo atualmente é aqui a história desse rapaz aqui, gente. Esse rapaz aqui é o Jacob. Ó, ele é um boneco, né? A gente tem feito um programa com ele. Eu vou até entregar ele aqui pro criador dele, que tá aqui atrás.
E ele vai conversar com a gente também, tá bom? Sim, agora nós vamos fazer a entrevista com o Jacob aí. Boa noite, pessoal! Ele chegou. Ele chegou. Tudo bem com vocês? Chegou com tudo, nós tá bem, Jacob. Nossa! Você é o Gabrielzinho? Sou. Eu assisto o seu programa! Ah, que bom, também assisto. Eu tenho identidade, né? É. Ixi, eu tô no programa! Tá. Tá no Ixi, que programa. incrível! E você? Você é chamada de câmera girl, Eu sou né? a câmera girl no seu programa. Oi, tia! Você é tia da salinha Eu aqui, sou a né? tia da salinha também. Então tá bom. Tá certo. Pode perguntar, fica à vontade pra falar com ele, viu, Gabriel? Eu vou fazer algumas perguntas aqui pro Jacob. Você que tá aí em casa, vai interagindo, deixando seus comentários, o que você tá achando do programa, qual suas dúvidas, suas perguntas também, que a gente vai estar respondendo aí, tá bom? Jacob, eu tenho uma pergunta pra você aí. Assim como eu, você também faz um programa, né? Não, primeiro eu quero te perguntar. Por que você surgiu? Qual foi o motivo da sua criação? Assim? Por que você foi O motivo da minha criação Isso. foi porque o meu criador quer ficar mais perto das crianças. Ah, seu criador quer ficar mais perto da... E aí ele é muito... As crianças têm medo dele. Porque ele tem cara de bravo. Nossa! E aí também, ele tem uma filhinha, o meu criador, que ela gosta muito de mim. E eu quero chamar ela aqui, eu posso chamar? Ah, será que pode? Pode, gente. Luísa, vem aqui. Então vem, Luísa. Luísa, Luísa, Luísa. Nossa, que saudade de você, me dá um abraço. Dá um abraço. Dá um abraço. Cuidado. Não pode apertar muito, senão cai tudo aqui. Vai. Qual Só um beijinho, só um beijinho. Aí. Isso. Ai, que gostoso. E aí, nos dias da pandemia, a gente fez as lives, Gabriel. Eu tenho visto. E foi uma forma de aproximar as crianças, né? De as crianças não ficar à deriva, né? Porque muitas vezes aqui no culto a gente não tá fazendo a salinha porque não dá pra ter aglomeração. E nem todas as crianças estão vindo. Então foi uma estratégia que a gente usou pra tá aproximando as crianças, né, Jacob? Eu me divirto muito, eu gosto muito. A gente também gosta muito de te ver lá, é bem bacana. Ai, obrigado, Você e a Luísa, Gabriel. você e a Luísa arrasam no programa, Ah, é mas verdade. você é legal, hein, Gabriel? Você é meio doidão, né? É o que dizem, né? É, meio maluco. E você, Gabriel? O que tem eu? Você é linda. Ah, obrigada, Jacob. Ela é casada, tá? Fantástica. Ela é casada, Mas tá? eu tô... Você é um cara bonito também. Ah, obrigado. Eu não tô interessado em você. Ai, meu Deus. Obrigado. Tá certo. E a Luísa tá aqui também, né, Jacob? Ela faz parte desse programa e, Gabriel, se você quiser. Luísa, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que é pra você participar desse programa? Como você se sente participando do programa? Você gosta, Luísa? Participar comigo? Gosto, Gosta muito? sim, Você gosta das crianças convidadas que vêm? sim. É? Então manda um beijo pra elas lá. Olha lá pra câmera e manda um beijo pras crianças. Um beijo. É o próximo programa, né? Muito legal, muito legal. É bem legal? Você se diverte bastante com o Jacob? Sim. Às vezes você tem medo dele? Não, Não precisa ter medo dele, né? não. O que você fala pras crianças que tem medo dele em casa? Eu não falo nada. Fala que eu sou bonzinho. Ela é um boneco, né? Fala que eu sou legal. Ele é Ele é legal. Ele é legal, gente. Ele é muito legal mesmo. E Gabriel, na verdade, ele tem o pai dele, que não tá aqui hoje, mas o pai dele é o Jacobro, né? E... Ele tem um pai, gente. Meu pai, ele se borrou outro dia. Meu Deus! Seu pai se borrou? Foi? Se borrou. Mas vamos deixar. Ele foi imitar o leão. Aí ele gritou muito, se borrou. Meu Deus! É, caraca. Foi. E deixa eu te fazer uma pergunta, Jacob. Sim. Qual a experiência de ser famoso? Como você se sente saber que você é famoso? Sabia que você é famoso? Ai, a pessoa fica pedindo autógrafo na rua, né? É muito chato. Quer Essa é tirar a pior foto parte. comigo, É né? verdade, gente. É super verdade. É, você quer tirar foto comigo na rua? Você se sente o famosinho, então? Eu sou muito assediado, né? Todo mundo na rua conhece a gente. É? Ah, é? E você, Luísa, como você se sente em ser famosa? Sinto famosa.
famosos. Sente famosa, gente. A Luísa se sente famosa. Você se sente famosa? Quem? A Luísa? A Luísa? Se sente, né, Luísa? Mas eu não tenho favor. Mas olha, o que eu vejo desse programa, né, que a gente tem feito nas sextas-feiras, depois você, na próxima sexta-feira, você assiste aí na sua casa também, é que assim, as crianças, elas interagem, elas participam, a gente tem um momento de contar a história bíblica, né, e foi o que você falou, as crianças não tinham o que fazer, elas estão pilhadas em casa. Realmente. Né, então foi assim, Deus deu ao pastor Michel, né, essa ideia de voltar com o programa, né, de fazer um programa, e tem sido muito, muito bênção, assim, divertido também. Muito divertido. Então é muito gostoso. Então é um Já projeto que a engraçado. gente colocou em prática, que a gente tinha muita vontade de fazer algo com bonecos, né, com Tem muito fotógrafos. adulto que gosta mais do que criança. É verdade. Espera aí só um pouquinho. Aí o que acontece? Eles acabam recebendo uma informação de um boneco e pra criança isso É incrível, de verdade. incrível. É muito bom mesmo. Chama muita atenção mesmo. Você quer contar que história? Ai, sério. A Luísa quer contar a história de como tudo começou? Você tem que olhar pra lá e contar. Você tem que olhar pra lá e falar. É. Fala bem forte, Luísa, vai. A Luísa vai contar a história de como tudo começou. Pode contar. A gente tinha acabado de chegar na minha casa e aí meu pai falou: vamos fazer uma live de crianças. Aí eu falei pro meu pai: tá bom, pai. Mas no começo eu falei: não, pai, não enche o saco não. Bem sincera, Luísa. Mas Não continua. pode falar, não enche o saco pro pai, é feio. É feio? Vai, continua. Aí Depois das varinhadas. não também não. Tô brincando, continua. Aí ele falou: tá bom. Aí depois que a gente comeu, aí ele insistiu várias vezes. Aí eu falei: tá bom. Aí a gente pegou o Jacob, né, que tava lá na caixa com o pai dele. Aí a gente começou sozinho. Aí depois foi a Giovana, o Léo, vários. Aí se tornou essa potência que é agora, né? Por isso que o nome é LJ e amigos. É verdade. Luísa Jacob, e sempre vem um convidado ou uma convidada muito especial. É verdade. Ah, que legal. Legal. E um projeto que a gente tem pra fazer aí pro começo do ano que vem é fazer mais um encontro de crianças, que é um trabalho que a gente também faz aqui na igreja, né, muito Gabriel? Bacana, E é muito muito bacana bom. mesmo. A gente vai estar falando aí quando estiver perto de encontros de crianças, assim, é muito incrível mesmo. É verdade. Aí o Jacob vai passar por esse encontro. Eu posso ir também? Pode. Nossa, que Você incrível! também vai poder. Obrigado, gente! Você é o nosso Vocês convidado são especial. fantásticos! Ai, Acho que a obrigado! partir de. É a partir de 8 anos. Dos 8 A partir aos dos 13 8 anos. Eu tenho 20 mais 3. E você que tá em casa, comente aí o que você tá achando desse programa diferente aí, que foge um pouco do padrão que a gente tá acostumado a fazer, mas tudo pra que você possa ver como que é a infraestrutura da igreja, o ministério. E assim, pastora, pro pessoal que tá em casa, qual o recado que você dá pra, se não tem esse ministério implantado ainda, como você ajuda pra implantar e pra continuar, né? Porque muitas vezes não é fácil, né? Sim. Acontece alguma diversidade. Qual que é o recado que você tem pro pessoal aqui de casa? Eu te dou o recado que essas crianças vão te dar muita alegria, vocês vão aprender com as crianças, porque elas são muito sinceras, elas têm um amor assim por você, depois elas se apegam, então é muito gostoso. Você não deve parar, se não deu certo ainda, vai dar, Deus vai te dar criatividade para você encontrar um lugar de excelência para colocar as crianças, para estar com as crianças. E se você precisar de alguma ajuda, eu estou aqui à disposição. A gente tem material aqui, tem muita coisa bacana que dá pra gente dividir e compartilhar com vocês. Certo. E você, Jacob, você quer mandar um recado pro pessoal que tá em casa? Eu quero mandar um recado pro pessoal que tá em casa. Pode mandar. Eu quero mandar um recado pra vocês aceitar Jesus. Pra não ir pro inferno, né? Porque se não aceitar Jesus, vai tudo pro inferno, né, Gabriel? É muito importante citar Jesus, não vai Aceita Jesus e vai pro céu e ponto final. E como faz isso, Jacob? Você pode ensinar pra gente? Ah, você
Você sabe que a pessoa tem que pedir para Jesus entrar no coração, perdoar os pecados e fazer aquela oração para escrever o nome no livro da vida, né? Jacob, Oi? toda live que a gente faz, você fala pra fazer isso. Mas hoje quem faz isso é o Gabriel, ele que é o chefão aqui. Chefão, Ele é o chefão desse lugar aqui, nós temos que ficar quietinho, só falar o que ele manda só. Exatamente, que bom. Exatamente. O Jacob tá educadinho, eu gostei. Então vamos lá. Você, Luísa, não sabe obedecer, eu sei obedecer, tá vendo? Eu tô quieta, Jacob. Você me comportar nos lugares. Olha lá, ele vai falar o Eu Gabriel. não fico sementando e falando com você. Olha, hoje quem vai fechar essa boca sou eu. Então vamos lá, eu vou fazer essa oração. Gente, você que tá em casa, repita comigo essa oração que pode mudar totalmente a sua vida. Pode mudar totalmente a sua história, o seu destino. Sabe, muitas vezes não sei o que você tá passando, não sei o que você tá vivendo. Mas essa simples oração, como o Jacob falou, pode mudar a sua vida, pode te dar um lugar no céu. Amém? Gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos e repetisse essa oração comigo. Assim, ó. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito eu te aceito como único como único e suficiente e suficiente Salvador. Salvador. Escreve meu nome Escreve meu nome no livro da vida no livro da vida e apaga meu nome e apaga meu nome do livro da condenação. no livro da condenação. Por toda a minha vida Por toda a minha vida, eu te seguirei. eu te seguirei. Amém. Amém. Essa oração te trouxe um lugar no céu e uma vida de paz. Só basta você querer caminhar com Jesus. É só andar, é só caminhar, é só dar todo dia um passo. Se preocupar com hoje ou amanhã, Deus está trabalhando. Amém? E o recado que eu tenho pra você que está em casa aí, líder de ministério, não sabe como implantar ou tá tendo dificuldade na implantação, é versículo que nos dá força, né? Muitas vezes a gente pensa, pô, como que é isso? Mas a gente lembra que em Marcos 10, 13, 14, diz assim, ó. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos a repreenderam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele disse: deixe vir a mim as crianças, não as impeça, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a essas crianças. O que Jesus quis dizer com isso? Que criança é simples, criança é pura, criança é inocente. Como o apóstolo falou, é maravilhoso trabalhar com as crianças. Você aprende tanto, sabe? Você tem tanta lição de humildade, tanta lição de como ser simples, de como ser humilde, de como ser transparente. E criança é simples demais, né? Algo que eu aprendo demais quando eu tô lá com as crianças na salinha. Eu falo que eu ensino, mas pra mim é todo domingo uma lição. E em Provérbios 20, 11 diz assim, ó: até as crianças mostram o que é por suas ações, e o seu procedimento revela se ela é pura ou justa. Então a criança ela mostra, a criança ela não consegue esconder as coisas. As crianças ela é simples. E é muito bom trabalhar com criança, é a melhor coisa que tem. Eu acho melhor trabalhar com jovem, né? Que criança ela é simples, né? Ela não tem muito segredo, né? Sim. E em Provérbios 22, 6 diz assim, ó: instrua a criança segundo o objetivo que você tem para ela. Eu mesmo, quando passar dos anos, não se desviará. Isso diz o quê? Que devemos mostrar à criança o caminho que ela deve seguir. Que lá na frente, quando ela tiver um adulto, já um adolescente, se essa base for bem implantada, se esse alicerce for bem cavado, bem estruturado, lá na frente ela vai ter uma base ótima. Uma base maravilhosa que lá na frente ela não vai se desviar. É o que a pastora disse, lá na frente vai ser líder de ministério, líder de jovens, pastores de igreja, pessoas que vão trabalhar no ministério infantil. Então tudo basta o hoje, o agora com as crianças, que vai ser o futuro lá na frente. Amém? Esse foi nosso programa, espero que Deus tenha falado com vocês, espero que tenha sido divertido aqui com o Jacob. Eu agradeço a companhia da apóstola, da Luísa, do Jacob aí. É isso aí. Ele só ficava balançando a cabeça. É isso aí, um beijo no seu coração, até o próximo programa, fique com Deus. Tchau, gente. Tchau!